Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com a nossa querida Jane Ribeiro, ela que é advogada, voluntária da Pax, dirigente espiritual conosco já há bastante tempo, discípula da Fraternidade Branca, canaliza a Mãe Maria, trabalha com o Lorde Melquisedeque e também dá aula sobre Cabala. Então a querida Jane hoje vai falar sobre cure-se através das águas, olha só. Olha, se for considerar tudo que está tendo aí de inundação no Brasil e no planeta, estamos todos curados, né, família Pax? Hã? E amanhã, quinta-feira, eu converso com o Bueno, ele vai falar sobre as raças raízes, ok? Aguardo aí todos vocês. Então, vamos dar boas-vindas à querida Jane Ribeiro, para que a gente possa conversar. Toda paramentada de inverno aqui, vocês não vão acreditar. Mas faz parte, né, do nosso processo aqui. Certo, vamos ver o que aconteceu aqui agora. Aqui. Ficou meio estranho. E aí, Jane, querida, bem-vinda. Tudo bom? Boa tarde, Carmen. Boa tarde, família Pax. Tudo bem? Super feliz de estar aqui novamente com você. Nessa Feliz semana ano especial. novo. Feliz Ano Novo! Pois é. E assim, muita gratidão pelos 32 anos de Pax, Ah, pelos 25 anos do Crânio de Cristal e pelo imenso e maravilhoso trabalho que você efetuou, a família Pax efetuou, e eu imagina, estava tudo lá também bom. no 11/11, né? Que Trinta hoje e são um anos, né? 31 anos 31 do... anos do 11/11. Você Então, tanta acredita? coisa aconteceram ao longo desses anos, Ah, tantas viagens, tantos congressos, tantos eventos, tantos acontecimentos cósmicos, que, olha, se fosse relatar tudo isso, Carmen, você não poderia relatar isso num livro, porque seria um livro muito pesado fisicamente. Você precisaria dividir isso em tomos, ah, porque é uma história, né? A ah, história da Carmen, a história da Pax é uma história assim muito rica. E eu imagina. penso assim, principalmente para aqueles que estão chegando, né? Que vem chegando, cada vez mais essa família se aumenta, né? Que busquem saber mesmo, gente. É muito importante a gente saber a história, essa história maravilhosa de tudo que já foi feito através da Carmen, por Saint Germain, por todos os seres de luz, do trabalho intenso de toda essa família, enfim. Né? Eu sou, assim, muito grata e não me canso de falar isso, porque a minha vida é isso, né? Já, a minha vida é a Pax. Mas Graças a a gente Deus, a minha também, né? Mas ninguém faz nada sozinho, né? Eu tenho todos vocês, voluntários, amigos, minha família, a base da minha vida, e todo mundo que vai chegando aí, é muito bom. também. Então, mas é isso que é importante, né? Que você sempre, né? E eu sou testemunha disso, você sempre foi uma pessoa que delegou. Você nunca quis ficar com tudo na mão e assim, Imagina. ai, não. Não. E você nunca exigiu de ninguém nada. Por isso que a É. Pax floresceu tanto. É bom que as pessoas saibam. A Carmen nunca pediu uma coisa, falou, você tem que fazer isso, por favor. Né? Não. A Carmen sempre falou, olha, né? Dá para fazer isso? Vamos fazer isso? E ela nunca cobrou isso. Se você fazia, você fazia. Se você não fazia, a responsabilidade é sua, né? Mas sempre todo mundo fazia, interessante, né? Porque ninguém se sentia, ninguém se sente assim obrigado, né? Ninguém se sente numa camisa de força, ai meu Deus do céu, e agora? É tudo muito livre, é tudo muito aberto, e por isso que essa família floresceu. Que E bom. a gente, não é bom? É bom, claro, é o É seu exemplo, a ótimo. maneira de você trabalhar, o seu exemplo, Ah, as orientações que você transmite, é tudo isso, né, Carmen? É uma quantidade de pequenos detalhes que fazem da Pax uma entidade única e com tantos anos e com tanta gente, né? A Pax nunca deu um passo atrás. Né? Os passos graças sempre a foram Deus. para frente e sempre serão para frente. Mas é É, isso. Então, eu estou muito feliz de estar imagina. aqui e de hoje a gente poder falar um pouquinho sobre as águas, como você disse, né? Tantas enchentes, tanto. O que será, hein, gente? O que será? A gente vai chegar aí, mas para que a Ó, gente. Né? O é, tema, né, é cure-se pela força das águas, é, mas antes a gente pensar.
em falar sobre como nos curarmos, nós precisamos entender o que representa a água para este planeta, né? Claro. Para nós. Eu quero falar uma coisinha. Depois de tantos anos de seca na Califórnia, o rio, o Lake Shasta, que a gente atravessa no caminho da montanha, subiu 30 metros. Nossa 30 Senhora! metros 30 em uma metros. semana. Graças a Deus, né? Porque a gente sempre via tudo aquilo de terra Seco, e o né? rio lá embaixo. Até me arrepia. Mas é uma loucura a quantidade em curto espaço de tempo. Então, eles estão com uma avalanche, literalmente, de água e neve, né? É Mas vamos lá, verdade, é verdade. vamos explicar a água. E a gente foi rezar no Rio Nilo, que também é água a pedido do São A Germain no gente começo foi do lá ano. no Rio Nilo, e se você se lembra, há muitos anos atrás, é uma coisa que eu não me esqueço, nós fomos rezar na nascente do Rio Tietê. Você se lembra disso? Ah, Que sim, é verdade, até me arrepio. Em nós 93, somos lá num na frente grupo do com Rio você Tietê. Foi, para rezar para purificar o Rio Tietê. Fomos é lá na verdade, nascente, um lugar é verdade, maravilhoso, é descemos a verdade. Eclusa, era um dia lindo, um Foi, sábado com um sol fantástico. é, Foi um dia marcante. Isso deve fazer pelo menos, acho que quase 30 anos, é esse evento verdade, do uns Rio Tietê. 30 anos, pelo menos, é. Mas agora, Então, pelo a gente menos, é. Então, a gente continua rezando, graças a Deus, depois de 30, 41 anos, na realidade, né? Mais 32 da sede lá, aberta a todo mundo. Mas é muito bom a gente poder estar vivo e servir o Senhor-Chefe, a Deus e uns aos outros, né? E a gente sempre teve né, a PAC sempre teve um cuidado muito grande com a água e uma compreensão muito grande e também um trabalho de esclarecimento. Eu me lembro que eu fiz assim, muitos rituais sobre a É água. O Dia verdade. Internacional da Água a gente comemora diversas vezes, né? Diversos eventos ligados à água, como o Dr. Masaru Emoto e o da ONU, enfim. Eu quero explicar então um pouquinho para vocês, porque eu penso o seguinte, Carmen, é muito importante a gente saber o porquê das coisas. Claro, Porque falar das ferramentas que nós temos para purificar a água digamos, são os finalmente, porque eu tenho que saber por quê, eu tenho que saber como, eu tenho que saber o que é que eu estou, quer dizer, a minha consciência está posta em que objetivo? Purificar a água, curar pelas águas, mas como? Se eu não souber um mínimo do que representa esse elemento, eu não tenho como trabalhar com ele. Eu até posso pensar que eu estou trabalhando com esse elemento. Então, assim, a gente vai lembrar rapidamente, todo mundo sabe, né? A gente até tem música linda aí, que o nosso planeta é chamado planeta água, né? 70% da vida nesse planeta é água, o ser humano tem 70% de água, todos os seres viventes, tudo que tem vida nesse planeta, né? O peso de tudo que tem vida é 70% água. A água é um elemento muito conhecido, muito simples, mas é o único elemento que nós temos no planeta que passa por 3 estados, né? Sólido, líquido e gasoso. Alguém, em algum momento, refletiu o que pode representar isso quando nós soubermos e trouxermos de volta a origem da água, a importância disso, né? A mesma água, os sábios dizem que a mesma água, o montante, o volume de água que existe hoje no planeta é o mesmo montante que existia na origem deste planeta. olha, Tá? Então, talvez assim, o copo que você tem aí, a sua garrafa de água, aí você esteja bebendo as mesmas moléculas de, sei lá, 60 milhões de anos atrás, não sei. uau. Porque a água se renova, né? É, Então, a gente precisa, tudo bem, tudo isso é incrível, né? Mas como é que isso se dá? E a gente percebe, né, Carmen, nesse tempo, a gente tem muita informação, graças a Deus, neste tempo, né? é Nesse tempo de verdade. transformação. As informações eram muito escassas. Nós sabemos, existe um trabalho maravilhoso de um prêmio Nobel de Medicina de 1911 ou 12, doutor, ele chama Arthur Spokojny, acho que eu não sei, ele era polonês,
quando ele, nos estudos dele, ele comprovou que a célula era imortal, que o que envelhecia era a água, era o líquido que circunda a célula. E que se a gente aprendesse a trabalhar com este líquido, se a gente aprendesse a renovar esse líquido, nós seríamos imortais. Isso em 1912, esse prêmio Nobel de Medicina falou. Uma coisa incrível, quer dizer, se a pessoa falar isso naquela época, acho que todo mundo saiu correndo, né? Eu fico tudo muito restrito, né? Nós tivemos também um outro alemão, ele era físico, ele é físico, não sei se é vivo, Dr. Ludwig, que ele conseguiu provar que a água tem memória. Isso eu estou falando em trabalhos científicos, eu não estou falando nem no aspecto espiritual, que a gente precisa entrar, obviamente. Mas, sabe, ele conseguiu comprovar, ele conseguiu chegar a uma conclusão científica de que a água tinha memória. Né? Isso é importantíssimo a gente saber, porque essa porção de água aqui, a memória dela está contida em todas as águas do planeta. Como que a gente trabalha isso? Veja como a gente começa a pincelar algumas coisas, né? A memória da água, uma gota de água contém a mesma memória que toda a quantidade imensa de água que a gente tem nesse planeta, inclusive a água dos nossos corpos. Pois é. O Dr. Masaru Emoto fez um trabalho maravilhoso. Ele já é mais recente, muita gente conhece o Dr. Masaru Emoto, ele esteve na Pax mais de uma vez, uma pessoa maravilhosa. E ele conseguiu provar que o pensamento, quer dizer, o pensamento, o sentimento e a ação do ser humano altera a estrutura molecular da água. E ele teve, eu até tenho aqui, Carmen, porque naquela época que ele veio pela primeira vez, não tinha o livro dele traduzido, estava tudo em japonês. E nós tínhamos uma voluntária aí na Pax japonesa, que eu sinto muito, mas eu não consegui me lembrar do nome dela, que trouxe para mim umas xerox do livro que ela tinha, e essa aqui é uma delas. Esta foto que ele tirou foi depois de fazer um trabalho de amor, né? Isso daqui é uma cidade do Japão que tinha água absolutamente poluída. E ele conseguiu despoluir a água, e a gente pode falar mais um pouquinho se der tempo depois. Mas olha que coisa linda, uma molécula de água. Bom, então, a gente vê que essas pesquisas, esse trabalho científico de centenas de estudiosos. Eu citei esses três, que foram os três que vieram à minha mente, que eu já tive mergulhei um pouco no trabalho deles, mas existe muita gente pesquisando. Pesquisando, né? Pesquisando no mundo científico, pesquisando a fisicidade, pesquisando aquilo que a água fisicamente reflete. Mas a gente tem mais, a gente tem muito mais. A gente tem que entrar e mergulhar no aspecto espiritual da água. Claro. Por quê? Primeiro, a gente tem que saber de cara que nós temos, assim, quando nós dizemos eu estou tomando uma água pura, ela é filtrada, ela é de uma fonte cristalina, ela já foi, o pH dela é não sei o quê, nós estamos tomando uma água pura fisicamente, mas nós não estamos tomando uma água pura espiritualmente. A água, minha gente, contém aquilo que nós chamamos de entropia. A água contém... Entropia é confusão. Né? Essas fotos que o Dr. Masaru Emoto tirava das moléculas da água, no momento em que ele pegava uma porção para examinar, e que estava toda aquela confusão, ela refletia toda aquela confusão. O que é essa confusão? Essa confusão é entropia. Essa confusão nada mais é do que aquilo que os cavaleiros chamam de tumá. Tumá é sujeira. Tumá é sujeira. É alguma coisa muito suja. E nós fizemos isso para as águas. Nós contaminamos as águas com a sujeira dos nossos pensamentos, sentimentos e ações. Por isso que o Dr. Masaru fala, o pensamento, o sentimento e a ação do ser humano altera a molécula, a estrutura molecular da água. A gente tem que pensar também, eu estou levantando alguns pontos para a gente amarrar tudo isso.
A gente tem que pensar também na importância, né? Na importância que, principalmente no o mundo moderno, dá ao elemento água. O trabalho que milhões de pessoas que não estão aí nas mídias, não estão em lugar nenhum, fazem para recuperar, para tirar sujeira do planeta Verdade, todo, mas especificamente verdade. das águas, limpar as águas É fisicamente, verdade, né? é verdade. Limpar as águas fisicamente. Mas nós temos que agregar a esse trabalho, agregar a consciência nas pessoas de que ela limpa fisicamente, mas que ela tem que limpar espiritualmente. E que a limpeza espiritual da água depende de cada um de nós, porque essa confusão que nós imprimimos na água vem desde o dilúvio. Sim. Antes do dilúvio, a água era pura, física e espiritualmente. A água, nós ingeríamos água para curar, para tirar dos nossos corpos eventuais sujeiras, vamos dizer assim, que por algum motivo, um pensamento ou alguma coisa negativa fazia com que a gente absorvesse. A água curava, a água limpava tudo isto, toda essa sujeira que não era só física, mas era espiritual. Depois do dilúvio, a água perdeu essa propriedade espiritual. Ela se contaminou espiritualmente. Para quem lembra a história do dilúvio, muito rapidamente, a humanidade chegou num ponto em que a negatividade do ser humano era tão alta, tão alta, tão alta, né? O egoísmo, querer só para si, a negatividade, que não houve uma outra forma de limpar tudo isso que não o dilúvio, né? É. Veio o dilúvio e, a partir daí, a humanidade, que é responsável por isso, tinha e tem esse imenso trabalho de retirar todo este lixo que nós imprimimos, que o ser humano imprimiu às águas, e fazer com que a água retorne a ter a pureza espiritual. Porque ao retornar à pureza espiritual, a água, ela é sim a fonte da vida, a fonte da imortalidade. Mas ela precisa resgatar a sua origem original. O que é? Eu quero, antes das ferramentas, aliás, eu tenho uma coisinha que eu queria ler para vocês antes de falar das ferramentas e antes de falar da, da explicação tão simples e tão fácil de assimilar que a Cabala tem sobre a origem da água. Eu acho que isso vai dar uma clareza àquilo que a gente precisa saber e o trabalho que a gente quer fazer. Mas a gente precisa fazer direitinho. Não adianta fazer, quer dizer, despender trabalho, despender energia, despender tempo, achando que está fazendo uma coisa maravilhosa e que se a gente for mergulhar, a gente vai ver que aquilo é pura ilusão, né? Nós vivemos num mundo da ilusão, né? Então, a Conferência dos Bispos, você vai talvez lembrar isso, Carmen, de 2004, cujo tema foi a água, a fonte da vida. Eles publicaram uma oração que eu acho maravilhosa. Eu guardo essa oração e sempre que eu penso em água, eu penso nessa oração. E eu queria, nesse momento, ler essa oração, que é bem curtinha, porque é também através da oração que a gente pode e vai conseguir resgatar a pureza e a purificação da água. E ela transformar, sim, um agente de cura, né? Então, deixa eu ler para vocês. Deste ano de 2004 mesmo, esta oração da campanha da fraternidade. Bendito sejais, ó Deus Criador, pela água, criatura vossa, fonte de vida para a terra e os seres que a povoam. Bendito sejais, ó Pai Providente, pelos rios e mares imensos, pela bênção das chuvas, pelas fontes refrescantes e pelas águas secretas do seio da terra. Bendito sejais, ó Deus Salvador, pela água feito vinho em Canaã, pela bacia do lava-pés e pela fonte regeneradora do batismo. Perdoai-nos, Senhor misericordioso, pela contaminação das águas, pelo desperdício e pelo egoísmo que privam os irmãos deste bem tão necessário à vida.
Dai-nos, ó Espírito Santo, um coração fraterno e solidário, para usarmos a água com sabedoria e prudência, e para não deixar que ela falte a nenhuma de vossas criaturas. Ó Cristo, vós que também tivestes sede, ensinai-nos a dar de beber a quem tem sede, e concedei-nos com fartura a água viva, que brota de vosso coração e jorra para a vida eterna. Amém. Amém. Que linda. É maravilhosa. Eu tenho isso assim como uma coisa muito preciosa. Eu guardei o papelzinho que eu recebi naquela época, aqueles folhetos que continham essa oração, e guardei assim com muito carinho, muito carinho. Está na minha pastinha. Mas então, e aqui nessa oração, a igreja fala em batismo, né? E a gente lembra que Mestre Jesus, o início da verdadeira do cumprimento da missão de Mestre Jesus começou com o batismo, né? A gente não tem muita ideia do que representava isso, e eu não sei, eu posso falar por mim, eu sempre pensei que esse ritual do batismo foi criado pela Igreja Católica. Pode ser uma ignorância, e era uma ignorância minha. Mas, na verdade, o batismo já existia nas terras sagradas do Egito, e o batismo surgiu assim, pelo que se sabe, o batismo surgiu em alguns anos antes da vinda para o planeta de Akhenaton, né? Que veio preparar o caminho de Mestre Jesus, foi um daqueles que vieram para preparar o caminho de Mestre Jesus. E em todos os templos do Egito existia sempre uma vasilha com água, em todos os altares, né? Que tinha uma representação de purificação. Só que aquele tempo, eles sabiam, eles tinham consciência e eles purificavam a água, eles retiravam a entropia da água. Então, aquela água que existia nos templos, elas eram puras física e espiritualmente, né? Coisa que, infelizmente, hoje não acontece, né? Nós temos a água do batismo, nós temos, em pelo menos na Igreja Católica, aquela pira, né? Quando a gente entra, que tem água, mas é uma água, pode ser uma água pura só fisicamente. Então, vamos ver, e eu quero dizer, então, por que esse bem tão precioso é único? Por que ele é único, é a única substância que passa pelos 3 estados, sólido, líquido e gasoso? O que é a água? Os cabalistas têm uma explicação muito simples para expressar isso. Eles dizem, eles afirmam que a água é um reflexo, a água é uma sombra, a água ela é uma expressão física de uma energia espiritual. Eles dizem assim, e é muito fácil, que o mundo, né, na concepção dos cabalistas, tem 10 dimensões. E quando a luz, né, a luz, Deus, vamos chamar, enfim, o nome que a gente possa dar ao nosso Criador, quando a luz desceu, né, para criar, né, para se manifestar nos diversos mundos, né, ela passou por 10 dimensões, e em cada dimensão que ela passou, que ela passa, porque não é passado, que ela passa, ela vai criando uma densidade de acordo com o nível de consciência de cada um desses mundos. E quando ela chega aqui no planeta, ela vem numa densidade tão grande que essa energia espiritual se manifesta como matéria, água. Então, a água, a luz espiritual, a luz do Criador e a água têm a mesma essência. A água, na verdade, é a manifestação do Criador no nosso planeta. Né? Por isso que o nosso planeta é o planeta água. Por isso que somos água. Né? Por isso que a água é apesar de ser uma coisa tão simples, é uma força tão poderosa. Né? A água, ela cria e a água também destrói.
Né? Sim. Por quê? Por que que a água destrói a partir do dilúvio? Antes do dilúvio, a água não destruía, ela só criava. Depois do dilúvio, com a contaminação que nós fizemos às águas, ela começou a reagir. Né? Porque ela tem memória. E ela absorve a memória da onde? A memória da água foi se perdendo a memória original por todo o lixo que a humanidade, que o ser humano, com o seu egoísmo, com a sua negatividade, impingiu às águas. Então hoje, a gente fala, bom, inundou, matou, barará, barará. Sim, não é a água. Somos nós que fizemos isso. É. Nós fazemos isso. É. Esse elemento totalmente desequilibrado está nessa condição porque nós chegamos, nós fizemos isso. Claro. Nós alteramos a molécula de água. E como ela é uma força inteligência, como todas as águas do planeta estão interligadas, entrelaçadas, todas elas. Se eu mando amor para esta água manda amor para todas as águas. Se eu mando ódio para esta água manda ódio para todas as águas. Se eu tenho uma manifestação descontrolada perante uma porção de água, ela vai absorver todo esse descontrole e ela vai é uma rede, né? Uma grande rede. Ela vai encaminhar, né, esta reação para todas as águas. Então, isso é muito importante a gente saber, porque a gente precisa fazer esse trabalho e a gente precisa realmente utilizar a água pura espiritualmente para que a gente possa utilizar a água como instrumento de cura. Né? Como nós fazíamos na Lemúria. A água era o instrumento de cura. Né? Você fala H2O, elixir da vida. É isso aí. Né? Eu não vivo sem. Onde eu tô tem uma garrafa grande de água. Eu acho que ninguém vive sem. Os cientistas falam que a gente pode passar não sei quanto tempo sem comer, mas a gente não pode passar, acho que mais de uma semana sem tomar água, a gente morre. Por quê? Porque nós somos água. Né? Nós somos água. É verdade, é verdade. Então, eu nem sei, eu quero chegar lá. Nossa, eu até pus um relógio aqui hoje, Carmen. Tem meia hora, querida. Bora lá. Como é que eu vou? Bom, então, vamos resumir da seguinte forma. Se a água é o elemento que nos dá a vida, se a água pura, física e espiritualmente, pode nos devolver o rejuvenescimento, a regeneração celular, a imortalidade. Né? Se nós sabemos que a água é a luz manifestada no nosso... A luz manifestada, o Criador manifestado fisicamente é a água. Né? Nós temos instrumentos para purificar a água, nós temos instrumentos para... ela tem inteligência, ela tem memória, para incutir nela a necessidade de que ela possa ser um elemento de cura. Então, vamos fazer esse trabalho. Mas fazer esse trabalho com essa consciência. Então, não é assim, me desculpem, gente, mas é isso. Eu pego um copo d'água, eu abençoo essa água. Duas pessoas podem estar falando isso. Eu abençoo essa água. Com que consciência? Com que consciência? Eu sei que esta água é a manifestação do Criador. Eu quero que esta água seja purificada espiritualmente. Eu olho para essa água, eu envio amor para essa água, eu reconheço essa água, eu peço perdão a esta água. Eu rezo, eu medito, eu peço que eu possa ser um canal para que esta água receba de volta a pureza espiritual que ela tem originalmente. E eu quero fazer esse trabalho. Isso é um trabalho com consciência. Eu quero que esta água, né, possa, neste momento, ser transformada numa água espiritual. E para isto, eu vou usar os instrumentos que eu tenho. Quais são os instrumentos que eu tenho? Vou falar de alguns, claro. Eu tenho exatamente esta maneira como o doutor Emoto, né,
trabalhava, que é elevar a minha consciência, que é transformar a minha negatividade, que é limpar minha mente, que é abrir meu coração e que é começar a enviar amor a essa água. Amor a essa água. Né? E o amor a essa água não é somente no momento em que eu resolvo purificar uma porção para transformar essa porção em mais água e para poder fazer um trabalho espiritual. Mas esse amor a essa água não é um momento, não é um momento. É o momento em que eu abro a minha torneira e agradeço porque a água está ali para lavar as minhas sujeiras. É a hora que eu abro o meu chuveiro e que eu agradeço por poder tomar um banho. É a hora que eu sacio a minha sede com um copo d'água, que sem ela eu sei que eu não vivo. É quando eu olho para a água que está retirando do meu corpo as impurezas físicas e que eu sei que ela vai para um ralo e para um encanamento e que eu sei que ela vai desembocar em algum lugar e este lugar vai ficar poluído. Quando eu abençoo essa água, quando eu olho para esta água e peço que o fogo violeta transmute a sujeira e torne aquela água pura para que ela leve, não sujeira, mas para que ela leve luz. Então, o trabalho de purificação da água, nesses termos, é um trabalho continuado. É consciência. Tá? Então, tudo bem, eu vou fazer um trabalho específico. Eu vou fazer tudo isso com esta água. Mas isso não se resume. Mas eu não vou virar as costas, abrir a torneira e deixar a torneira aberta, ou pegar o meu negócio de lavar quintal e com essa escassez de água e regar o meu jardim, limpar o meu jardim, né, as folhas, não sei o quê, com aquele esguicho. Você não. O trabalho espiritual não é um trabalho de um momento. Existe um momento do trabalho espiritual, o momento que você está fazendo um ritual, o momento que você está canalizando, o momento que você está dando uma palestra, o momento que você está levando as mensagens. Este é um momento de um trabalho espiritual. Sim. Né? Então, esta é uma consciência que a gente tem que adquirir. Resgatar a misericórdia divina das águas exige um trabalho continuado, exige consciência. Eu tenho que ter consciência de que a água chegou a este ponto por minha culpa também. Porque eu também, ao longo das minhas encarnações, joguei e jogo as minhas impurezas na água. Né? Senão não vai funcionar. Né? Então, isso, por exemplo, eu costumo dizer o seguinte, cada um tem um jeito, né, Carmen, de entrar no estado meditativo, cada um tem um jeito de silenciar a mente, o coração, cada um tem um jeito de, enfim, de se colocar fora do mundo da ilusão para poder fazer um trabalho. Né? Essa preparação é fundamental nos momentos em que eu vou fazer um ritual, né? Eu vou fazer um ritual. Então, tudo bem, eu tenho a consciência continuada com relação à água, quando eu abro a minha torneira, quando eu faço isso, quando eu faço aquilo, mas agora eu vou fazer um ritual. Então, eu vou direcionar o meu pensamento para um foco. A água deste copo que eu pus aqui do meu lado, o que eu pus no altar, enfim, não importa. E aí eu vou fazer todo esse processo. Né? E tem um processo muito simples que a gente usa na Cabala, que é com os nomes sagrados de Deus. É uma das formas mais simples. Eu não sei do pessoal que está me vendo, me ouvindo, as pessoas que têm alguma familiaridade com o que nós chamamos dos 72 nomes de Deus. Na verdade, os nomes de Deus são o que a gente pode chamar de mantras. Eles são os equivalentes aos mantras. Né? Por exemplo, o Om é um mantra, né? A gente manifesta tantos mantras. Os nomes sagrados de Deus também são mantras. O que é um mantra? O que contém um mantra? Um mantra contém uma vibração específica, né? Que te permite sustentar uma energia. Esses nomes também têm. Então, você pode, isso é uma das formas, simplesmente, de purificar a água. Existe um nome sagrado para purificar a água, existe um nome sagrado para transformar essa água em água de cura, existe um nome sagrado para você fazer vibrar
para que ele seja um instrumento para você mandar amor para as águas. Essa é uma forma. Quando a gente trabalha com esses elementos, o que a gente faz? A gente põe a água ali, a gente prepara faz todo aquele preparativo para entrar, para sair do mundo da ilusão. Você pode colocar o nome sagrado embaixo do copo d'água, né? E você simplesmente estende a sua mão e se prepara para isso, né? Repetindo 10 vezes o mantra. Ou seja, por exemplo, né, amor, rei, rei, ai, rei, rei, ai, rei, rei, ai. Eu estou de coração aberto, mas eu estou manifestando através do som um mantra que vai potencializar a energia que eu quero imprimir em aquela situação. 10 vezes por quê? Lembra que eu falei? As 10 dimensões pelas quais a luz passa até chegar no nosso nível, né? Ela é a luz, ela é o Criador, né? Ilimitado, não tem limite, não tem forma, não tem... E essa luz vai passando pelas dimensões e vai adquirindo uma condensação, né? Até chegar aqui. Por isso que a gente repete o nome sagrado 10 vezes. Porque ele vem ele passa pelas 10 dimensões, né? Esta é uma forma da gente purificar as águas, né? Sempre lembrando que, assim, quando a gente faz um trabalho, seja para água ou para qualquer outro elemento, a gente pede que ela purifique, sei lá, essa garrafa se transforme numa água sem entropia e ela absorva a frequência da cura, que eu vou distribuir, que eu vou fazer qualquer coisa. Mas quando eu faço esse trabalho nesta porção de água, eu peço, porque é a consciência, que esta vibração seja irradiada para todas as águas do planeta. Todas as águas recebem isso. Agora, você já pensou que maravilhoso, Carmen? Se a gente chegar num momento em que um percentual muito grande da humanidade absorva essa consciência e faça esse trabalho. Você vê, eu fico muito, muito assim, grata, né, pelos exemplos que os mestres nos dão. Eles nos dão de vez em quando. Ele não é uma tarefa, eles sugerem que a gente, por exemplo, né, nós estamos meditando ao meio-dia, né, pela paz e pela cura do planeta. Nós estamos fazendo uma visualização. E a gente sabe que quanto mais gente estiver fazendo isso, mais forte isso se torna. Agora imagine, né, um contingente enorme de pessoas com essa consciência. Olha, nós vamos purificar as águas do planeta. Porque essa purificação é feita até hoje numa escala muito pequena. Muito pequena. Né? Eu não sei se você se lembra da água diamante, que durante um tempo circulou. Sim. Lembra? Existia também uma água que agora não está chegando mais no Brasil, pelo menos não tive mais acesso, que era uma água da Cabala, que eles chamavam água da Cabala, que era uma água preparada pelo Ravi Berger, né? Eu lembro. Com orações, com meditações, com esses nomes e tudo mais, e aonde era retirada toda a entropia da água. A gente comprava essas garrafas, eu sempre tinha, para fazer trabalho mesmo, os trabalhos da Pax, nos atendimentos eu oferecia um pouco dessa água, etc. e tal. Então, mas isso é muito... Né? Os mestres tibetanos, né, os monges, eles fazem um trabalho com a água, um trabalho com o som para purificar com o som. O som é muito poderoso, né? Por isso que a gente repetir uma oração, mesmo que você vá trabalhar a purificação desta água, verbalizando uma oração. Olha, o poder que você pode dar a esta oração é o poder que você imprime em cada palavra que você pronuncia com consciência. Sim. É um poder inimaginável. As pessoas, muita gente não tem noção do que seja o poder de uma oração quando ela é feita, né, com a intenção de compartilhar alguma coisa. É verdade. Não é? A gente também tem uma forma de purificar as águas que, além
Eu vou citar algumas, porque a gente precisaria, né, sei lá, para todo o detalhamento, precisaria fazer, sei lá, um curso, alguma coisa que vai levar mais tempo, é claro. Numa live a gente não consegue, a gente consegue dar uma noção do que isso pode ser. A gente pode purificar a água também, como o mestre Egéia purifica, né? Dessa tradição que vem do Egito, dessa tradição que vem dos mestres lá dos tempos primordiais. Ela retira a entropia da água através da preparação de alguns cristais. Isso também é uma forma, esse é um trabalho também que eu fiz bastante tempo na Pax. É um trabalho que tem que ser presencial. A gente purifica as águas e a gente tem um instrumento maravilhoso, mas precisa de toda uma atenção com o fogo violeta, que é uma força e inteligência, que vai fazer aquilo que você pedir, desde que você esteja num nível de consciência que não seja a falta de consciência, né? A negatividade, a separação, enfim, todos esses elementos que nós precisamos transformar nas nossas vidas para que a gente possa acessar um outro grau de evolução, um outro nível da luz, numa outra dimensão, sim, dentro do planeta, né? Sim. Então, que mais? Eu tinha anotado umas formas aqui que eu já não sei mais. Papelzinho, aquilo. Eu sempre digo que eu sou uma pessoa disciplinada. Eu vou anotando num papelzinho as coisas que eu vou intuindo e depois os papeizinhos, sei lá. Bom, mas de qualquer forma, é o que eu estou lembrando neste momento. Claro, não existe uma forma, assim, a forma perfeita é a forma que você der com esta consciência e responsabilidade. E muita responsabilidade, né? Porque na medida em que a nossa consciência se eleva, a nossa responsabilidade aumenta. Em todos os sentidos. Né? Não dá para fazer de conta. Então, perguntando o que é entropia. Você já explicou, mas, por favor, novamente. Entropia é o termo que se usa para confusão. A confusão das moléculas da água. Entropia é a mesma coisa que tumá, que é uma palavra hebraica. É o lixo. É o lixo que foi colocado, né? Lixo. Não é lixo físico, é lixo espiritual, pela mente do ser humano, pelas atitudes do ser humano, pelo comportamento do ser humano. Isso é entropia, né? Os cabalistas dizem que cada vez que nós reagimos, porque a gente não veio aqui para reagir, a gente veio para aprender a agir, né? Mas a gente reage pelo simples fato que na nossa essência está contida o desejo de receber, que é o desejo que nós trazemos quando nós saímos do paraíso e que é o desejo que nós encarnamos para transformar no desejo de compartilhar. A gente fala em compartilhar toda hora, né? Então, cada vez que você tem um pensamento negativo, cada vez que você reage, cada vez que você prejudica alguém, cada vez que você cria essa sujeira que vai entupindo os seus canais espirituais. Primeiro, ele vai entupindo os canais espirituais, até chegar ao ponto de entupir os seus canais físicos, que é o último que manifesta. E você se vê à frente daquilo que nós chamamos doença. Tá? Todo esse desequilíbrio que nós causamos com a mente, toda a negatividade que nós jogamos em qualquer situação, não estou nem falando mais da água, qualquer situação. Tá? Nós estamos criando esses bloqueios espirituais, tá? Esses bloqueios das nossas, na condução da luz para mente, corpo e alma. Tá? Estamos... é como se fosse um entupimento de uma veia. É como se fosse um entupimento, é a mesma coisa, só que é espiritual. Isso é entropia. Né? Isso é entropia. Entropia, o sinônimo melhor de entropia é confusão. É quando você pega alguma coisa e confunde. Lembra que eu falei que o doutor Emoto
Eu só tenho das bonitas aqui. Mas, enfim, quando ele retirava a entropia, ficava lindo assim. Mas, quando existia entropia, isso aqui são fotografias de moléculas de água, né? Feita todo o processo, que eu nem imagino como é que seja, porque eu não sou cientista. Você vê essa confusão na molécula de água. Tá? Porque quando não existe entropia, elas se agrupam, né? Elas se agrupam. Quando existe entropia, elas se separam como nós nos separamos uns dos outros. Como Sim. nós vivemos achando que o outro é o outro. Então, eu quero para mim e o outro que se lixe. Tá? É mais ou menos isso. É a mesma coisa. Eu entendo que entropia é mais ou menos, tem o mesmo conceito de tumá, né? Que vai trazendo a escuridão para dentro de você. Aliás, existe um trabalho que se faz, muita gente faz isso sem até considerar que possa ser um ritual cabalístico, que é o mikve. O que é o mikve? O mikve é exatamente essa limpeza espiritual. Né? É todo um trabalho que se faz, você entra numa água, num mar, num rio, até numa piscina. Tem que ser ao ar livre, não pode ser coberta. E você mergulha 10 vezes, até o último fio de cabelo. Até o último fio de cabelo. As 10 dimensões. Tudo tem a ver com as 10 dimensões. Para purificar esta confusão, né? Essa entropia que você cria. É uma criação nossa. Né? A confusão externa que se reflete no mundo é resultado da nossa confusão interna, do nosso egoísmo, da nossa separação, etc, etc, etc. Com certeza. Alguém tem mais perguntas? Eu, na medida do possível... Tinha uma aqui, mas Sumiu. eu não estou... Sumiu. Sumiu, porque, ó, é literal. Esta coisinha é ótimo. Ah, e tomar água com ozônio. Ozônio é uma coisa, é uma substância do mundo físico. Ela não traz de volta a água com ozônio, pode trazer a essa água uma purificação física, mas ela não traz a purificação espiritual. A purificação espiritual você só concretiza quando você faz esse trabalho de purificação das águas, com essa consciência que isso veio desde o dilúvio, que você é parte da humanidade, que você criou isto, que existe esta confusão, retirou a misericórdia divina das águas, e que você só resgata isso através da sua consciência, através do seu comportamento, através das suas ações, através dos seus pensamentos. Água e Lemúria pode falar mais sobre... eu vi aí. Eu nunca bato o olho aí, mas agora bati. Legal, legal. A Lemúria, quando nós vivemos na Lemúria, tudo ainda era perfeição, gente. A água era... Nós tínhamos consciência, todos os habitantes da Lemúria tinham consciência do que era a água. Eles tratavam a água, né, com a reverência de que eles estavam à frente do Criador, que eles estavam envolvidos pelo Criador, que eles estavam absorvendo a luz do Criador através do ato de tomar água, tomar banho, qualquer que fosse. É uma relação, íntima, né? É uma relação que com o passar, com a continuado distanciamento do ser humano do Criador, foi sendo esquecida. Foi sendo esquecida. Tá? E hoje, realmente, né? Olha, eu tô vendo aí a Isa dizer que ela sempre vai ao mar. Por que a gente tem essa coisa? Né? Vocês já pensaram? Ai, de entrar embaixo de uma cachoeira. Ai, de entrar no mar. Ai, hoje é dia de Iemanjá. Eu quero entrar no mar. Aliás, eu lembrei de você no Ano Novo. E lembrei do seu nome, Carmen, quando eu estava olhando para aquelas águas maravilhosas, daquele mar azul, turquesa. Por que, Por que, gente? Tudo tem um porquê. Porque é o Criador que está nos abraçando. Nós temos a necessidade de voltar ao Criador. Nós temos a necessidade de nos reincorporar ao Criador, porque nós fazemos parte do Criador. E a água é o Criador. É a manifestação do Criador neste mundo. Então é isto
Por isso que é uma delícia. A gente sai... Ah, que gostoso, né? Carmen, eu tenho aqui, eu não sei quanto tempo eu tenho, Peraí, mas eu ó, tenho aqui. antes, Ah, você tem 10 minutos, mas o Agenor está perguntando se foi feito algum estudo sobre a água em hum, continuação aos estudos do Masaru Emoto. Nós trouxemos o doutor Masaru Emoto para o Brasil em 2009 e 2010, na sede da Pax, foi para fazer maravilhoso. vivência e apresentação. Depois ele desencarnou, alguns anos atrás. Eu não tenho notícia que tenha algum tipo de continuidade no trabalho dele, mas ele realmente foi, assim, um divisor de águas, um breakthrough para a comunidade científica e para a energia da metafísica, da espiritualidade, né? E Você foi muito tem divulgado o trabalho dele, né, Carmen? Por isso, muito, o trabalho do Dr. Massaro correu o mundo. O livro dele foi traduzido, foi. acho que em milhares de línguas, né? É verdade, é Inclusive tem em verdade. português. É Tem em verdade, português. é verdade. É verdade. Olha, amanhã eu tô aqui com o Bueno, ele vai falar sobre as raças raiz. Você tem 10 minutos. Não, você tem 8 minutos e meio. Não, sabe o que eu queria? Eu queria compartilhar com vocês uma oração das águas que eu Claro. intuí há muitos anos atrás, isso foi no ano 2000. Na verdade, ela foi canalizada no dia 5 de novembro de 2000, eu sempre anoto as datas. E que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente falou, e é uma oração também que vale a pena a gente refletir sobre ela. Chama Canto das Águas. Ouço o canto das águas, e saúdo as benfazejas ondinas que a sustentam. Ouço o canto das águas, que me convida a renascer. Ouço o canto das águas e sorrio, imaginando sua frescura e fluidez. Ouço o canto das águas e vou ao seu encontro, na busca do renascer. Ouço o canto das águas e mergulho, mergulho de cabeça, nas correntes salgadas dos mares, na tepidez das águas dos lagos, na fluência caudalosa dos rios, na força da pressão da queda das cachoeiras, no salpicar da chuva bem-aventurada, na torrente do banho diário e no copo caridoso que sacia minha sede. Ouço o canto das águas e saúdo. Saúdo as benevolentes ondinas, ouço o canto das águas no pulsar da minha corrente sanguínea, ouço o canto das águas na linfa que circula pelo meu corpo, ouço o canto das águas em cada célula que compõe o meu físico, ouço o canto das águas e mergulho, mergulho, mergulho sem medo, dissolvendo nela toda a minha desesperança, abandonando nela todas as minhas dores, que magicamente se dissolvem ao seu contato purificador. Ouço o canto das águas incessantemente, no sustento da minha vida e da vida de tudo que me cerca. Ouço o canto das águas e, maravilhado com sua força e poder, abençoo, abençoo, abençoo. E na força da bênção, novamente me integro a todas as águas, desde a minúscula gota contida no meu corpo, até as caudalosas águas da Mãe Terra. E em harmonia, sinto renascer em mim o equilíbrio. E devolvo, então, a todas as águas a harmonia que um dia delas retirei, para que o compartilhar entre nós seja novamente possível, trazendo com ela todas as bênçãos, na força que restaura a paz. Ouço o canto das águas e mergulho nelas mais uma vez. Que lindo. É isso. Maravilha. É Obrigada, isso. Jane, querida. Tua mensagem final para os nossos amigos. Olha, meus queridos irmãozinhos, irmãzinhas, a família Pax, né? Que a gente possa fazer o nosso trabalho. É um trabalho tão simples, né? Não exige nada de nós, além da nossa vontade, da nossa disposição, da nossa consciência e da nossa alegria em servir. Esse trabalho com as águas, olha, nós temos um rio que cruza, dois rios que cruzam essa cidade, tão necessário, né? Tão necessário que eles recebam através de nós esta mensagem de amor, né? Esta mensagem para que essas águas possam se purificar e se tornar uma água de cura. Eu me lembro que quando a gente ainda ia fazer trabalho presencial na Pax, Carmen, tinha uma pessoa que depois de fazer um trabalho
com as águas comigo, ela quase toda semana, pelo menos quando ela ia a Pax, ela levava um vidrinho de uma água que ela preparava, ela parava ali naquele pontilhão, né, entre os dois clubes ali, e ela virava a água no Rio Tietê. Que legal. Um trabalho solitário, um trabalho silencioso, um trabalho de um profundo amor e gratidão. E uma pessoa anônima como todos nós somos, que podemos fazer alguma coisa, pelo menos ao abrir as torneiras da nossa casa, falar obrigado, gratidão, né? Pelo menos, né, ao usar a água, agradecer, né? Agradecer a água, agradecer. Quando eu agradeço a água, eu estou agradecendo ao Criador, eu estou agradecendo à luz maior, eu estou agradecendo aquela força da qual eu faço parte, da qual todos nós fazemos parte. Sim. Essa gratidão precisa ser expressada. Obrigada, viu, Carmen? Obrigada mais uma vez por estar aqui. Eu amo o seu trabalho, você sabe. Eu amo a Pax e adoro poder, de alguma maneira, compartilhar algumas coisas que a vida já me ensinou. E espero que ela continue ensinando e que o mestre continue sempre me abençoando para que eu possa sempre dar mais um passinho no serviço à luz. Deus lhe pague sempre, querida amiga. Imagina, obrigada a você. Um beijo a todos vocês. Um beijo enorme. Obrigada. Tchau. Querida, quero mandar um beijo para a Rosângela, lá de Petrópolis. Rosângela Pitzer, que está aí com a gente. Olha, gratidão a todos aí de São Paulo, do Brasil e de fora do Brasil. Jane, obrigada a você por compartilhar a tua luz com a gente. E, com certeza, vamos trabalhar muito, porque 2023 está só começando, né? Ah, com certeza. Tá, que venha trabalho. Amém. Isso é muito bom. Amém. E saúde primeiro. Saúde primeiro, trabalho na sequência. Certo. Tá, saúde e trabalho. Amém. Beijo, Diego. Gratidão, namastê, família Pax. Beijo, Jane, querida. Tchau, gente. Obrigada, Carmen.